Sejam todos muito bem-vindos ao programa Casa Própria Sem Entrada em 45 Dias. Aqui você aprende o caminho para realizar o sonho da casa própria sem entrada em 45 dias. Então já segue para não perder nenhum conteúdo como esse. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira e eu sou especialista em ajudar pessoas como você a realizar o sonho da casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. E no episódio de hoje, financiamento imobiliário, os juros está muito alto? Primeira coisa que você precisa entender, primeira coisa de todas, que a taxa de juros ela não é aleatória. Ela é fruto da inflação. Taxa de juros altos significa que o consumo está muito alto e precisa ter uma contenção da inflação. É onde o Banco Central atua para conter a inflação. Pouco consumo, precisa diminuir a taxa de juros para poder incentivar o consumo, uma vez que pouco consumo também vai gerar uma alta na inflação. Então, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela controla, ela mantém a inflação equilibrada. E é por isso que às vezes a gente tem uma taxa de juros um pouco alta e às vezes tem a taxa de juros um pouco baixa. O que você precisa entender para saber qual é o momento que você vai estar comprando o seu imóvel, o momento ideal? Primeira coisa de todas, os juros que você vai pagar é infinitamente menor do que o aluguel que você paga. Então, já de uma vez por todas, o fato de você estar pagando por um financiamento com juros não significa que você está comprando caro, nem pagando caro. Até porque é um financiamento de longo prazo. E no longo prazo você tem a chance de diminuir a taxa de juros com as estratégias que eu vou te dar aqui nessa aula de hoje. Então, fique até o final para você não perder nenhuma parte do conteúdo e entender qual que é o momento ideal para a sua vida. A taxa de juros ela é diferente de uma instituição para outra. No entanto, o que mantém o equilíbrio dessa taxa de juros, que não vai ser tão diferente assim, é justamente a taxa Selic, como eu já havia explicado. Ela mantém o equilíbrio na economia, é o que vai segurar a inflação. Qual é a melhor taxa de juros que existe no mercado? Você sabe responder essa pergunta? Pois eu vou te dizer, a melhor taxa de juros que existe no mercado é aquela do banco que te aprova. O fato de você pesquisar no mercado e verificar, banco A, banco B, banco C, tem uma taxa de juros diferente um do outro, eu vou no banco A que a taxa de juros está mais baixa, não significa que você vai conseguir aprovar o crédito nesse banco. Onde está o segredo dos seus juros? No banco que te aprova. Isso é um fato. Então não adianta você querer buscar a melhor taxa. Você tem que buscar o banco que te aprova. E tudo vai depender também do momento em que nós estivermos da economia. Como eu já disse, muito consumo, inflação aumentando, taxa de juros aumenta para conter o consumo e que o mercado dê um passinho para trás e que haja um equilíbrio. Nesse sentido, quando você faz o seu financiamento, em qualquer tempo do andamento desse financiamento, você tem a condição de diminuir a sua taxa de juros. De que forma? Fazendo uma portabilidade para um outro banco, banco concorrente. Ou então solicitando no seu próprio banco que ele revise a taxa de juros para que você diminua a sua parcela. Normalmente os bancos não vão querer fazer isso. Então, para que você tenha uma facilidade em diminuir essa taxa de juros, corre para o banco concorrente. Em que momento que você faz isso? Acompanhando a taxa Selic. A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne para definir a meta da taxa Selic, para ter um controle na inflação. Então, de 45 em 45 dias, isso é medido. Se tiver muito consumo, vai aumentar. Então, o que você tem que fazer? Tá ligado e acompanhar a movimentação da inflação, acompanhar a Selic. Se houver uma baixa na Selic, aí sim você vai comparar a taxa de juros dos outros bancos, a taxa de juros que está sendo aplicada no seu próprio banco. E você vai solicitar uma diminuição na taxa de juros do seu próprio financiamento. Ou então, que é o momento, como eu já expliquei, de você fazer uma portabilidade. Porque a taxa de juros ela tem essa volatilidade. E se você não fizer isso, você corre o risco de pagar mais caro no final das contas. Ah, quantas portabilidades eu posso fazer? Quantas portabilidades você achar necessário.
Não tem uma regra para isso que te impede de fazer uma quantidade de portabilidade. Então vale a pena. Você faz só uma portabilidade de crédito e nesse caso o novo banco ele vai ser o detentor do seu financiamento. Com isso você tem a possibilidade de pagar uma taxa de juros menor. Então você saber escolher bem qual é o tipo de financiamento que você vai fazer é muito importante. Por exemplo, se você fizer na tabela Price, a taxa de juros ela vai seguir um mesmo padrão do começo ao fim, fazendo com que a sua parcela não tenha uma grande diminuição do custo dela. Já na tabela Saque, você paga a maior carga de juros no começo do seu processo. Então é mais interessante você manter aqui a maior carga de juros no início do processo do que você deixar como é na tabela Price. Na tabela Price a sua parcela vai ficar um pouco menor? Vai. No entanto, você não tem uma diminuição tão grande assim. Na curva do financiamento, você vai pagar mais caro. Já fazendo na tabela Saque, como você paga uma maior taxa de juros no começo, fazer o acompanhamento da inflação para fazer a sua portabilidade de crédito e conseguir diminuir a sua taxa de juros é muito importante, obviamente. Ah, mas existe também uma modalidade de financiamento que segue a inflação, que é pelo IPCA. Por que que eu particularmente não recomendo que você faça pelo IPCA? Uma vez que a Selic baixa, vai ser vantajoso para você. Mas, se a inflação der uma disparada, e como nós temos uma política muito instável, é possível sim que haja um disparate aí na inflação. E se isso acontecer, e o seu contrato está vinculado nesta modalidade, obviamente, você vai ser prejudicado. Então, o que eu recomendo, faça pela TR, que a TR dos últimos 10 anos ela ficou negativa, e se a taxa de juros diminuir muito, o que você faz? Aí sim você faz uma portabilidade para o IPCA. E obviamente começou a aumentar a inflação, você faz uma portabilidade para outro banco de forma que você mude ali a modalidade do seu financiamento, para você não ser prejudicado ao longo do tempo e ter que pagar mais caro. Que essa, inclusive, é a grande diferença de você fazer o seu financiamento na modalidade com juros fixos e os juros variável. O juros variável pode ser que sua parcela aumente muito, caia muito, é uma surpresa. Você não tem como se programar muito. Já na taxa de juros fixa, que você vai ali ter só a correção pela TR, isso vai ser muito favorável para você ter o controle e saber qual é o momento exato de você poder fazer a mudança do seu financiamento. Lembrando que para cada tipo de financiamento disponível dentro do sistema financeiro de habitação, existe uma taxa de juros aplicada que é diferente uma da outra. Obviamente, existem os programas do governo, que tem os incentivos, imóveis até 350 mil você tem ali dentro do Minha Casa Minha Vida, que você consegue ter ali uma taxa de juros um pouco menor também, porque você tem o incentivo do governo, mas não é assunto para esse vídeo. Aqui nós temos que entender como é que vai funcionar o seu financiamento dentro de uma modalidade de juros que vai ali dos 350 mil até 1,5 milhão, que está dentro do sistema financeiro de habitação e que tem uma taxa de juros obviamente diferente. No Minha Casa Minha Vida não funciona dessa forma, mas não é assunto para esse vídeo aqui no dia de hoje. Você ter o acompanhamento desses índices vai te favorecer em qualquer modalidade, mas no Minha Casa Minha Vida, se você fizer uma portabilidade e mudar ali a sua categoria do seu financiamento, você perde o incentivo. Então não faz muito sentido a gente discutir em relação a esta modalidade de crédito, que definitivamente não é assunto para essa conversa de hoje. Então você entender como é que funciona a questão da taxa de juros é tão importante para a tua vida que é vital para o seu processo, uma vez que você está fazendo um financiamento de longo prazo. Se você não tiver esse conhecimento, você vai pagar mais caro no final das contas. Então, fazer esse acompanhamento vai te beneficiar. Obviamente que vai ser trabalhoso você fazer isso, mas vai ser extremamente econômico, porque você vai utilizar o próprio sistema a seu favor. Fazendo o quê? Utilizando esse mecanismo da portabilidade para diminuir a sua taxa de juros. Mas uma vez que você vai no seu banco, se você é um bom pagador, e vai no seu banco e fala para o seu gerente que você quer fazer a portabilidade, ele vai fazer de tudo para não perder esse financiamento, que é um financiamento de longo prazo,
e que vai, obviamente, manter a saúde financeira do banco ali com uma carteira mais de longo prazo, com base nos financiamentos de longo prazo. Então ele não vai querer perder. Mas, de qualquer forma, você tem aqui esse dispositivo para poder fazer a portabilidade caso o seu banco não queira ou coloque alguma dificuldade para fazer o equilíbrio do seu financiamento através da taxa de juros mais baixa. Nós tivemos, por exemplo, ali no ano de 2020, a menor taxa de juros de toda a história do Brasil. De toda a história do nosso país foi a menor taxa de juros. A Selic chegou a bater 2 pontos. O que fez, 2 pontos percentuais, o que fez a taxa de juros aplicada nos financiamentos chegarem na casa de 7% ao ano, 6% ao ano. Nunca antes houve isso na história. Então, quem fez o financiamento naquele momento, ou quem aproveitou aquele momento para fazer uma portabilidade, acertou um golaço. E não vai ter uma taxa de juros melhor do que essa ao longo dos próximos anos, porque houve aí um equilíbrio. Claro que se houver um desaceleramento no consumo, a ponto de ter que diminuir a taxa de juros novamente, obviamente que esse medo no consumidor faz com que a taxa de juros ela diminua também. Isso pode se repetir? Pode se repetir. Mas é um momento raro e histórico aí no nosso país, e que quem fez ali a portabilidade, quem acompanhou, quem está atento, aproveitou ali o melhor momento. Por isso que a importância de você acompanhar os índices econômicos e entender como que funciona a aplicação da taxa de juros. E em se tratando de um país como o nosso, que tem aí uma moeda extremamente volátil, ter este conhecimento e aplicar ele na sua vida privada faz toda a diferença. Por quê? Você ir para como eu já disse, pegar uma taxa de juros variável, isso é extremamente arriscado para financiamentos de longo prazo. Se fosse um financiamento de curto prazo, ok, mas tratando-se de um financiamento de longo prazo, não é muito recomendado. Tanto que a própria Caixa Econômica Federal, quando você vai fazer um financiamento e escolhe essa modalidade de financiamento com o juros variável atrelado a Selic, o prazo de financiamento é menor. Você não vai conseguir fazer no prazo máximo de 420 meses, que seriam 35 anos. Ou você vai fazer em 240 ou em 120 meses, porque a longo prazo isso é extremamente arriscado para o consumidor. Então a melhor forma para você conseguir uma taxa de juros mais baixa é você dar entrada no seu financiamento em múltiplos bancos ao mesmo tempo. Porque como você não sabe qual é o banco que vai te aprovar, não adianta você ir no banco A e falar, aqui está mais barato, eu vou fazer aqui. Se ele não te aprova, você perde a oportunidade de comprar o seu imóvel. E isso vai ter também um desfecho emocional. Vai ter um desfecho emocional da frustração e que você vai dar uma recuada e talvez por conta desta questão emocional você não contrate ali o seu financiamento naquele momento. Então dê entrada em mais de um banco simultaneamente, de preferência em 3, 4. Por quê? Se você aprovar nos 4, aí sim você tem a chance de escolher o que tiver a melhor taxa de juros. Se não, você já vai por eliminação. Quem não te aprovou, tchau. O melhor banco é aquele que te aprova. Então, para você não ser paralisado pelo medo e deixar de comprar sua casa com o medo de que a taxa de juros vai ser muito elevada porque é um financiamento de longo prazo, não se esqueça, mesmo um financiamento de longo prazo ele acaba, o aluguel ele é eterno. Então não deixa que o medo te trave e te faça permanecer na escravidão pela vida inteira. Então, mas para que isso não aconteça, é muito importante você estudar todas as taxas de juros que estão disponíveis, todas as modalidades de crédito que estão disponíveis para o financiamento imobiliário. Estude o cenário dos últimos 10 anos. Simples, você joga o indicador no Google e ele vai te dar ali, você pede ali para o Google te mandar o resultado dos últimos 10 anos do indicador A, B, C. Você coloca ali todos os indicadores das modalidades que você está fazendo para você ver como é que se comportou. Significa que nos próximos 10 anos será da mesma forma? Não, mas você tem ali uma noção do que pode acontecer, você tem uma luz do que pode acontecer. Se for uma coisa que teve muita volatilidade, a chance de ter volatilidade no futuro também, ela é muito grande. Você entender, estudar antes de você tomar uma decisão é extremamente importante para você fazer um financiamento da sua casa própria, sair do aluguel, porque você vai adquirir, obviamente, um financiamento de longo prazo. E outra, o conhecimento te tira da ignorância. Você vai saber exatamente o que você vai estar fazendo.
e não vai escolher, obviamente, as piores opções. Porque o bem da verdade é que esses questionamentos, esses medos que acabam nos acometendo, nada mais é do que o receio de que você não consiga pagar, você não consiga arcar com financiamento de longo prazo e chega daqui a pouco você vai ter que se desfazer do imóvel, você vai perder o imóvel para o banco, que é o maior receio que as pessoas acabam tendo e ficam com medo de entrar no financiamento. Acontece que mesmo que você passe por uma situação de dificuldade e não consiga dar andamento no seu financiamento, o banco ele oferece vários dispositivos para que você não caia nessa problemática de chegar a perder o seu imóvel. Você pode fazer a incorporação das parcelas, você pode fazer portabilidade, como eu já falei, você pode fazer a pausa no seu processo. É só você ler o contrato, você vai ver que existe um dispositivo que você pode fazer uma pausa no seu contrato por conta de perda de emprego. Então existem várias maneiras de você manter o seu contrato saudável, mas que depende de você o quê? Ter conhecimento. Não vai simplesmente no vai da valsa e dançar conforme a música. Não. Tenha conhecimento para você saber se você tem o passo certo para poder dar ali na hora da dança. Para você saber a hora de mudar de salão, a hora de mudar de música, que é mudar de banco. É na hora de você fazer uma portabilidade, a hora de você solicitar uma redução na carga de juros, a hora de você fazer uma incorporação das parcelas, a hora de você atrasar, inclusive, as parcelas, para poder forçar, obviamente, essa incorporação de parcelas. E tudo isso você pode fazer de forma pensada se você tiver o conhecimento. Obviamente que pelo fato de existir cada banco ter a sua própria regra, a sua própria leitura da pontuação de cada cliente no mercado, o famoso score, o famoso rating, obviamente que você não sabe se você vai ter o seu crédito aprovado em todos os bancos. Ainda mais se você tiver tido algum tipo de histórico naquele banco que venha jogar contra você, que venha inviabilizar esse crédito. Então, qual é o melhor caminho? Você precisa manter, obviamente, uma saúde financeira. Você precisa ter um bom relacionamento com o banco para que você tenha ali um histórico de crédito favorável. E tudo isso tem como você fazer, tem como você construir. Existe a possibilidade de você construir. Por mais que você tenha tido um péssimo histórico no passado, a chance de você mudar esse cenário está na tua mão através de uma construção nova que você faz aí para mudar esse cenário e ser favorável para você, na hora de você ter o seu crédito aprovado e conseguir de fato ali uma boa taxa de juros. Mas isso tem que ser um fator educativo para você. Não pode ser um fator que vai te impedir. À medida que você adquire conhecimento, você fica com mais receio por conta do seu orçamento. Não. Você tem que ter, óbvio, coragem para poder fazer isso junto com o conhecimento. Óbvio, não vai assim, vou com coragem mesmo. Não, adquira o conhecimento, mas que ele não venha te travar. Por quê? Isso vai gerar um impacto, obviamente, no seu orçamento. Claro, lembrando que o financiamento ele fica mais alto do que o aluguel. E como que você vai fazer para manter este equilíbrio? Como é que você vai fazer para que isso não gere um impacto tão grande? Escolhendo um imóvel que seja de um padrão um pouco inferior do imóvel que você está morando. Por quê? O aluguel ele representa 0,5% do valor do imóvel. Então, se você mora no imóvel, por exemplo, que tem preço de mercado aí de 400 mil, o seu aluguel vai ser R$2.000. Só que a parcela do financiamento ela vai ser em torno de R$4.000. Então, obviamente, você vai pagar o dobro, porque o financiamento ele representa 1% do valor do financiamento aproximadamente. Já o aluguel ele representa 0,5%. Então, para isso, é importante que você dê um passinho para trás para adquirir um imóvel que seja um pouco inferior ao que você mora, para que então você tenha aí a possibilidade de ir galgando esses passos. Você morou de aluguel até hoje? Então eu prefiro ficar aqui morando nessa casa, mas que é de aluguel. É eterno. Não vai deixar nada para os seus filhos, não vai construir nada para o futuro. Lembre-se que a nossa geração não vai conseguir aposentar da maneira como os aposentados eram antigamente. Mesmo assim, os aposentados que temos hoje já estão passando dificuldade. Imagine a gente que não vai conseguir ter essa aposentadoria. As pessoas estão vivendo mais. O sistema do INSS ele não comporta porque ele arrecada menos do que o que ele paga. É uma pirâmide, é uma bola de neve. Então a gente não vai se aposentar.
Então você ter insumos, você construir um patrimônio para que no futuro você possa ter ali uma renda, você tem que pensar em tudo. Não só no agora, não consigo agora, não. Você tem que pensar também no seu futuro. Você vai construir o seu patrimônio para a sua aposentadoria. Óbvio que você tem que pensar primeiro em resolver a sua questão de moradia para que você elimine de uma vez por todas essa praga chamada aluguel e pare de jogar dinheiro fora. Mas o próximo passo após você conseguir conquistar a sua casa própria não é você relaxar e falar, agora tô... Não, não, não. É você continuar entendendo o mercado, entendendo o momento ideal, comprar um segundo imóvel, que esse segundo imóvel vai ser a sua aposentadoria no futuro. Sabe por quê? O déficit imobiliário ele é muito alto. São 43 milhões de moradias necessárias para resolver o déficit imobiliário. Então sempre haverá alguém morando de aluguel. Você é um abençoado por estar aqui nessa live, adquirindo conhecimento. Mas essa live não vai alcançar 43 milhões de pessoas, 1/3 da população brasileira. Não. Mas vai fazer a diferença na tua vida. Se você está tendo a oportunidade de sair da ignorância e adquirir o conhecimento, você pode sim, com sabedoria, construir o seu patrimônio para o futuro, porque sempre haverá pessoas que pagarão um aluguel. Agora, o que você precisa ficar atento na hora de escolher o seu financiamento, principalmente no que diz respeito a prazo. Não faça no menor prazo. O menor prazo são 10 anos. Não faça no menor prazo. Nem tão pouco faça no prazo máximo, que são 35 anos. Faz ali, ó, no máximo ali, ó, entre 240 e 360 meses. O ideal é você fazer em 360 meses para que você tenha uma margem de prazo caso haja alguma eventualidade na sua vida. Se acontecer alguma eventualidade que você precise renegociar o seu contrato, e se você não tiver prazo, que é o máximo de 420 meses, se você não tiver margem para isso, você não consegue renegociar seu contrato. Então você manter essa margenzinha de 5 anos, ela é extremamente saudável para o seu processo no caso de longo prazo. Até porque também o valor da parcela ele não vai ter uma grande diferença de 365 meses para 420. Claro, pelos bancos já terem as regras próprias determinadas, no caso do crédito imobiliário, você não consegue ter uma margem de negociação de taxa de juros. Chegar para o banco e falar, o banco X me ofereceu uma taxa de juros menor, cobre a taxa. Não, isso não vai acontecer. Então você tem que ter ali um equilíbrio das suas finanças, ter um equilíbrio do seu histórico de crédito para que você possa conseguir ter mais do que uma aprovação. Aí sim você vai ter condições de escolher a melhor taxa possível para o seu financiamento. Então a melhor maneira de você conseguir negociar a taxa de juros é aprovando o seu crédito em mais do que uma instituição. Por exemplo, você dá entrada no seu financiamento no Bradesco, na Caixa Econômica, no Santander, no Itaú, no Banco do Brasil. Banco Inter eu não vou nem recomendar, porque ele financia um percentual menor e a taxa de juros dele também vai ser maior. Ele vai fazer pelo IPCA, então nem vou. Vamos falar só dos 5 principais bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Dá entrada em todos os financiamentos de uma vez. A documentação é a mesma para todos os bancos, o que muda é formulário. Então você pode entrar até pelo próprio site do banco. Pelo próprio site do banco você procura lá imobiliário, crédito imobiliário e dá entrada pelo próprio site. Você deu entrada no seu processo ali no banco, ele vai te dar uma resposta. Se você conseguir aprovar em mais de que uma instituição, você segue o processo normal, porque existem várias etapas desse processo. Segue o processo normal até que chegue o momento da contratação. Quando chegar nesse momento da contratação, que é bem perto um do outro, aí sim você escolhe aquele que tem a melhor taxa de juros. Por onde é que você vai começar nesse processo de aquisição da sua casa própria para poder pegar ali a melhor taxa de juros de todas? Se qualificando em todos os bancos. Então você vai abrir conta em todos os bancos para você manter o relacionamento em todos os bancos. E aí tem até algo que é muito favorável para o seu crédito. Lembre-se que é por um propósito específico. Você quer comprar a sua casa própria.
Você quer adquirir a sua casa própria, você quer realizar o sonho da casa própria. Então, obviamente, que você vai ter que investir um pouco ali de atenção nesse sentido. Abrindo conta em todos os bancos, você vai ter crédito também em todos os bancos. Existem custos que você vai ter na hora da contratação do seu imóvel, na hora de registrar o imóvel, que você vai precisar ter um pouco de dinheiro. Então, você precisa ter crédito em todas as instituições para você suportar com esse pagamento que vai acontecer na hora da escritura do imóvel. Então, por esse fator já é importante, mas que a gente deixa para falar numa outra conversa. Mas no sentido do seu crédito, você manter relacionamento com todas as instituições, inclusive você pode fazer o Open Finance, que é aquela conexão que os bancos fazem, que um pode fazer a leitura do outro e conseguir entender o que está acontecendo ali um do outro. Isso também te dá mais pontuação, mas para isso você tem que ser extremamente regrado com o seu nome, com o seu crédito, para que isso não vire um problema ali na hora da contratação e você perder o seu crédito. Então comece por aí, organizando a sua documentação, organizando as suas finanças e entendendo como que funcionam as taxas de juros para que você, na hora de contratar o seu financiamento, possa fazer a melhor escolha para a sua vida, não o que for a melhor escolha para o banco, certo? A gente vai ficando por aqui, continue nos acompanhando, porque inclusive nos próximos dias a gente vai fazer aí um aulão para te explicar como é que você faz para conquistar a sua casa própria sem entrada em 45 dias. Então a gente vai fazer uma aula exclusiva numa sala fechada, já clica no link da bio ou aqui no botão Saiba Mais, faça o seu cadastro, cai para dentro do grupo do WhatsApp, que é onde a gente passa também informações para você ir entendendo como é que funciona o seu processo. E a gente se encontra aí nos próximos dias, já no processo da sua casa própria.